E a redação, eu fazia 2 redações por semana, eu estava sempre treinando. E eu passei a ver mais vídeos também do pessoal explicando a prova, né? Que a prova do Enem ela é diferenciada, né? Ela tem a metodologia TRI, que você tem que acertar as mais fáceis, as mais fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Se você só acerta difícil, eles conseguem detectar que você estava pulando. Então, eu comecei a entender a prova. Isso, assim, me abriu muito os olhos. Porque às vezes a gente se esforça, esforça, esforça querendo aprender uma matéria que sempre vai cair um conteúdo difícil, igual probabilidade. Eu tinha uma dificuldade imensa com probabilidade. Às vezes eu ficava lá parada com aquela questão, e tipo assim, às vezes nem precisava eu acertar aquela questão. Porque se eu acertasse aquela questão, ia baixar minha média, porque ela era uma questão muito difícil. Então eu passei a ver assim com esses olhos, consegui ter essa visão da prova. E isso me ajudou a focar no que era mais importante. Então aí eu me dediquei, fiz simulado, fiz a prova. Nesse ano também eu passei a FAMEMA e, e sim, não consegui. Eu já havia prestado também no ano anterior a FAMERP, a USP, e sim, nunca cheguei nem perto de conseguir. E quando eu pensei que eu tinha ido muito bem, né? Quando eu vi os acertos, eu me decepcionei bastante, fiquei bem chateada, porque eu acho que eu tinha acertado uns 3 a mais do que o ano passado. E aí eu falei, não, vamos esperar, né? Vamos esperar que às vezes estava mais difícil. E aí quando saiu a nota em janeiro, foi um baque assim gigante, porque eu vim com 721 de média. E eu tinha uma nota da redação muito boa, de 980 de novo. Fiquei muito feliz com isso. Mas a média, nossa, eu caí assim, desmoronei. Porque todos os anos eu via evolução, todos os anos. Eu via evolução nos simulados. E aí você pegar a prova e ver aquela nota, nossa, fiquei assim muito abalada mesmo. E aí nesse ano eu já tava assim, nossa, se não der certo eu vou desistir, porque eu não aguento mais. É sacanagem isso, eu tô estudando e minha nota tá diminuindo. E aí quando começou o processo do SISU, do ProUni, né? Aí eu comecei a ver que na verdade que esse ano, o ano de 2020, de 2019 para 2020, a prova ela tinha sido muito mais difícil. Então a nota de corte ela tinha baixado, porque a maioria tinha tirado uma nota mais baixa. Aí eu já animei um pouco mais. Aí eu me inscrevi, né, nos processos, mas assim, a intenção era fazer só tentar o ProUni mesmo e a FAMEMA, ProUni em Marília. E então eu tentei e não consegui na primeira chamada, mas eu tinha ficado numa boa posição, eu tinha ficado, se eu não me engano, em 4 de 3. E aí na segunda chamada, nossa, eu quase tive um treco assim de ansiedade. E nisso eu comecei a criar esperança. E aí quando saiu o resultado, meu mundo assim, desmoronou. Ao mesmo tempo que desmoronou, veio um fio de esperança. Porque na segunda opção que eu havia colocado, na Unicesumar, eu havia conseguido a bolsa. E aí, nossa, eu fiquei assim, feliz e triste ao mesmo tempo, porque a gente não tava considerando a possibilidade de ir embora. A nossa possibilidade naquele momento era ficar ali, porque a gente já tinha vindo embora. E aí, naquele momento, assim, meu mundo ele desmoronou. Que eu tinha bolsa ali, né? Era só ir lá e pegar. Só que era lá em Maringá, lá no Sesmar, que eu tinha conseguido. E aí foi aquele dilema. O que que eu faço? O que que eu faço? Nossa, uma angústia enorme, enorme. E ao mesmo tempo uma alegria. E aí naquele momento, assim, porque eu não aguentava mais, eu não aguentava mais fazer vestibular, não aguentava mais estudar para vestibular, ver as mesmas matérias. Na minha loucura, no meu egoísmo, eu acabei decidindo que eu iria atrás da minha vaga. Mesmo que o Lucas não fosse, mesmo que ele quisesse terminar, porque se eu não fizesse isso, eu iria me arrepender pro resto da vida. E eu acabei sendo muito egoísta com ele, porque por tudo que ele já tinha feito por mim, mas mesmo assim, ele, mesmo diante disso, ele me apoiou, ele foi comigo, ele tentou transferência da bolsa dele, conseguiu, e ele mais uma vez foi um apoio assim, para mim, né? E aí, só que aí tinha um dilema, né? Porque a gente já não tinha mais dinheiro, tinha gastado tudo com a viagem, com a mudança para Marília. A gente teria que ir para Maringá, teria que ficar em hotel, teria que arranjar documentação, a passagem.
E graças a Deus, assim, meu pai, ele também teve um coração enorme, ele vendeu o carro dele, ele me ajudou. Então a gente foi para Maringá, ficou no hotel, levou documentação e, e de primeira não deu certo. Faltou uma documentação dos pais dele, da família dele. Para conseguir essa documentação, a gente já estava numa sexta-feira. Para mandar SEDEX, tipo, o prazo era de 3 dias úteis e o prazo para entrega da documentação era até terça-feira, era só mais 2 dias úteis. E aí ele foi, pegou o ônibus em Maringá, foi, passou pelo estado de São Paulo, foi até Ribeirão Preto, depois foi para Uberlândia. Lá a mãe dele encontrou ele, também a mãe dele não mora em Uberlândia, a mãe dele mora em fazenda lá próximo. Levou os documentos para ele, ele voltou. Aí a gente se encontrou em Marília, voltamos para Maringá e, e aí deu certo, assim, graças a Deus deu certo e foi uma felicidade, assim, que, meu Deus, que eu pensava assim, nossa, depois de tudo isso, todo esse transtorno, depois de ter vendido o carro do meu pai, ainda não dá certo, né, tipo, é o fim, né, mas deu certo, graças a Deus. E aí a gente foi para Maringá, foi um momento único, assim, porque nossa, eu tava ali uma felicidade. Nossa, eu vou fazer medicina, nunca mais vou ter que estudar para vestibular, eu vou realizar meu sonho. E, nossa, que alegria. Naquele ano de 2020, todo mundo sabe que a gente teve a pandemia, né? Pandemia. E eu lembro que eu tive 2 semanas só de aulas presenciais, depois foi tudo online. Depois começou a quarentena e a gente não podia mais frequentar, né, a faculdade, tinha que ser tudo à distância. Aí foi aquele momento de adaptação para todo mundo, né? Para a faculdade, pra gente. A gente não podia, ninguém podia sair, só podia ir no mercado, farmácia. Tinha que usar máscara, tinha que higienizar tudo. E as aulas passaram a ser online no primeiro ano, né? Todo mundo se adaptando a essa loucura. Acabou sendo mais um ano, assim, de quebra de expectativa. Que tudo que a gente esperava que seria, não deu certo.